paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 24. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens entre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e imolaram touros e sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para metê-lo em bacias e derramou outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel sobre os seus pés, havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpidos como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim no monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-vos aqui até que voltemos. Tendes convosco Arão e Ur. Se alguém tiver um litígio, dirigir-se-á a eles. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha um aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Livro do Êxodo, capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis: a guiça de oferta, ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Far-me-ão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio.
Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Recobri-la-ás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesma 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. Farás um candelabro de ouro puro, e os farás de ouro batido, com o seu pedestal e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores. Formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os 6 braços do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos, e assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Fará 7 lâmpadas que serão colocadas em cima de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espevitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Empregar-se-ão talentos de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: De Davi. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pode responder-lhe nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer os dedos. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens.
Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Salmo do dia, Salmo 17, dos versículos 31 ao 37. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva. Vossa destra me sustém e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos, para meus pés não resvalarem. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas, matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos ela disse: vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.